Ó, tá gravando. Oi, não entendi. Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao 17º podcast. Eu sou ao 17º podcast Condomínios. Eu sou o Rogério de Freitas, da Fox Syndical. Fala, turma, Alessandro do Cindy Hub. Vem com a gente. Horácio Kuradome da Empresários Brasil, especialista em network e negócios. Ao meu lado aqui, o Horácio da Rodada de Negócios e eu, Walter Júnior, agora CEO Conde Solution, dizendo para vocês que o nosso amigo Rogério de Freitas já foi mais empolgado na abertura do nosso podcast e também dizer para vocês que estamos há 17 semanas se aturando aqui nesse podcast condominial. É um quarto de ano já. É isso, são 52 semanas no ano, não é isso aí mesmo? 52 semanas. Então já daqui a pouco vai fazer meio ano, cara, que a gente está fazendo essa brincadeira, tá bem legal. Graças a Deus está um projeto que deu bastante certo. Agradecer a presença aqui do nosso convidado aleatório da vez. Não, o ano aleatório da semana. Por mais uma vez, né, o Horácio está aqui conosco. Ele veio coordenar uma rodada de negócios aqui em Floripa, em Santa Catarina, na verdade, já passou por Joinville. E agora, amanhã, aqui em Florianópolis, eu vou estar lá também. O Horácio, além de coordenador de rodadas de negócios, ele é especialista em negócios, né? Exatamente. Então, minha especialidade é fazer o network, ensinar network e negócio para empresários. Porém, agora eu estou com um trabalho bacana voltado ao síndico profissional. E hoje espero dar umas dicas para o síndico profissional também. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com o nosso convidado aqui, ou antes vamos fazer um convite especial que a gente tem para fazer? Vamos. Meus amigos... O convite especial. Um convite especial, né? Mas bem mais importante que Horácio. Claro, o nosso convite vai ser para beber. Meus amigos, desde já quero pedir perdão aos nossos telespectadores, porque em regra geral, condomínio, até pouco tempo atrás, condomínio é um assunto, em regra, muito enfadonho. Então eu tenho esse compromisso de trazer as pitadas sarcásticas para o nosso podcast, a fim de, não só tecnicamente, mas também humoristicamente, trazer um pouco mais de vida para vocês aí onde estão nos assistindo. Uau! Eu ia falar viadagem, mas Vai cortar essa parte, né? Meus amigos, todos os anos são comemorados em todo o Brasil o quê? O dia do Síndico. que é dia 30 de novembro. E no próximo dia 30 de novembro, aqui em Florianópolis, grande parte das entidades que representam os interesses dos condomínios, a saber, as DESC, que é a Associação de Síndicos de Santa Catarina, o SECOV, que é o Sindicato da Habitação, incluindo os condomínios mistos e residenciais, a linda Confraria das Síndicas, né, representada pela Jaque e pela Ágata, entre outras entidades, né? Jornal dos Condomínios. Jornal dos Condomínios, Escola do Síndico, Cindy Hub, Condomínio Summit, Exato, todo mundo. Enfim, nós juntamos todo mundo aí que possui essa afinidade condominial para juntos tirarmos um dia de folga com os celulares ligados. Claro. Bastante registro fotográfico. Para juntos comemorarmos aí o dia do síndico, será dia 30 de novembro, das 10 da manhã às 17 horas da tarde, será um almoço, onde todo participante, o evento é basicamente gratuito e cada participante pagará apenas R$19,90 pelo seu almoço. E nós teremos aí toda uma tarde de programações com diversos... Espaço Kids para as crianças. Olha, é um dia day off. A única questão técnica que nós vamos ter no dia, salvo o melhor juízo, vai ser o lançamento oficial da Conde Solution, que vai ser a nossa... Ó o jabá. Ó o merchan. A nossa consultoria condominial 24 horas. Nós aguardamos o dia 30 de novembro para fazer o lançamento oficial da Conde Solution, para que todos os anos nós possamos também juntos comemorar, cada ano que passar, comemorar o aniversário da Conde Solution. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, dia 30 de novembro é o aniversário de um ano do Cindy Hub. Olha, é verdade. Nós inauguramos há quase um ano, dia 30 então fazemos um ano. Então estaremos todos juntos, tocando aquela música, caminhando e... Então, aguardamos todos vocês lá.
nesse maravilhoso evento. É um evento, é um momento de celebrar. Traz a família. Isso, celebrar a função de síndico com a família, com as crianças, com os companheiros e companheiras. E então, dado o recado, vamos agora ao nosso colega, nosso amigo, nosso convidado aleatório da semana. Horácio, função de síndico, o mercado condominial, ele exige uma certa expertise no trato das negociações, de oferta de determinado serviço e na captação de determinado serviço. Obrigado. O que tu tens para colaborar para o síndico, para o mercado no todo, com relação a estratégias para esse fim, para essa finalidade? Vamos lá. O meu negócio hoje, eu digo que não é treinar e capacitar o síndico para ele ser profissional. Então não é a parte técnica, tá? Então é a parte de network e negócios. Eu falo que o síndico profissional, ele é um empresário. Então ele tem que ser um bom gestor. Ele é um empreendedor. Mas é um empresário, tem CNPJ, tem tudo, né? Saber se vender, né? Então ele precisa saber de marketing, né? Todas as partes de estratégia administrativa, negócios em geral, porque ele precisa de novos condomínios, não é isso? O condomínio é o cliente dele, tá? Então a gente começa assim, eu começo dando dica que o síndico profissional hoje ele tem que ser transparente, tem que ter uma gestão transparente, tem que usar muito recurso hoje da tecnologia a seu favor, né? Para fazer toda essa parte administrativa, até de um tema polêmico que parece que já foi aprovado, né? Que é aquela votação eletrônica. Então, utilizar todos os recursos que ele tem hoje de tecnologia, tá? Só que mesmo assim, a dificuldade da maioria dos empresários qual que é? Fazer a captação, que você disse. E a maioria não sabem praticamente fazer a sua apresentação. Né? Então a gente fala, poxa, você muitas vezes tem pouco tempo para fazer o seu pitch de negócio, sua apresentação, né? O elevator pitch, aquela apresentação rápida, né? E o síndico profissional hoje eu vejo que ele está despreparado a isso. Ele fala o quê? O óbvio, que todo mundo já sabe, né? E ele tem que se reinventar sempre, essa é a realidade. Então se eu chego, estou numa fila de um supermercado, né? De repente esse supermercado fica em torno de vários condomínios, vários prédios. Quem será que está na fila lá? Um possível síndico. Um possível condômino. Sim, certo? E esse condômino pode levar esse síndico profissional para o condomínio dele. Porque todo condomínio eu vejo que tem problemas. Precisam reduzir custo, né? Tem brigas, tem tudo no condomínio. E aí está lá o síndico profissional na fila, né? E de repente ele não aproveita aquele momento que ele pode estar com o condômino. E quando ele aproveita esse momento, ele fala o óbvio. A pessoa pergunta, e aí, o que você faz, tal, né? Sou síndico profissional. E essa palavra síndico profissional, entre aspas, né? É mal vista por muitos, né? E tudo isso pode ser mudado, tá? Então o que acontece? Uma coisa é eu chegar, vou dar uma dica aqui. Se eu chego e falo assim, poxa, eu sou síndico profissional. O último condomínio que eu fiz um trabalho, é o condomínio X, e eu reduzi a taxa condominial de 2.000, por exemplo, para 1.200, uma economia de R$800 por mês. Olha que bacana. Isso é impossível. Isso é só hipotético, Hipoteticamente falando, meramente ilustrativo. Mas isso acontece muito, né? Sim, com a tecnologia, tudo isso, é fantástico. Só que aí a pessoa vai perguntar o quê, né? Poxa, como que você fez isso? De repente eu levei receita para o condomínio, aluguei espaço para antenas, tudo isso, olha que bacana. Claro. Né? Eventos que eu levo lá dentro, feiras, né? Então dá para trazer receita, dá para reduzir, dá. Né? Só que eu tenho que deixar essa apresentação que ela se, vamos dizer assim, se torne viral. Ou seja, a pessoa ouviu isso, poxa, que bacana, como você fez isso? Fiz isso. E aí eu continuo o pitch. Fora isso, eu trouxe segurança, comodidade, né? Acabei com as brigas, com intermediação, com um monte de coisa. A pessoa, poxa, que bacana, e assim vai. O que acontece? De repente, na primeira assembleia que tem de algum problema lá dentro, a pessoa vai chegar, poxa, conheci um síndico profissional na fila do supermercado e ele resolve esses problemas, ele traz receita, ele reduz custo, ele traz segurança. Então é isso que ele tem que aprender a fazer, né? Esse marketing pessoal, tá?
Então, segredo, sempre sorrir, né, para fazer o networking, sempre estar bem vestido, né? São dicas aí que favorecem falar muito. Cabelo bem penteado, né? Cabelo bem penteado, gelzinho. E outra coisa que eu percebo, o síndico profissional hoje, ele tem que estar focado, tem que estar por dentro das leis, participar dos eventos, né? Porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, poxa, nos eventos que a gente proporciona de networking, muitas vezes o síndico profissional está lá e ele se apresenta tão bem que a própria fornecedora, né, ou a empresa fornecedora, muitas vezes, poxa, eu faço um serviço para um condomínio que o síndico lá é orgânico e não quer mais saber. Eu vou te indicar, porque ele fez uma boa apresentação. Então, isso é importante, tá? Fora isso daí, o síndico hoje, em geral, né, todos os empresários, hoje você busca como uma pessoa, não é mais por guias, lista telefônica, é tudo Google, né? É buscadores. Tem que estar na rede. Tem que estar na rede. Aí eu pergunto, você síndico profissional, se a gente põe lá síndico profissional, o seu nome vai aparecer lá na primeira página? Né? Se não aparece, você não é lembrado e você não vai ser visualizado. Qual que é a dica? Poxa, cria um site bacana, tenha blog, você participa de um evento, de uma palestra, alguma coisa, faça um resumo do que você aprendeu lá e poste, sempre com a sua assinatura, né? Síndico profissional, fulano de tal. E isso vai te dando visibilidade nas redes. Vai chegar uma hora que, né, postagem sempre, você começa a ser visto. Então tem que ter esse tipo de ação, né? Divulgar no Facebook, LinkedIn, todas as redes. Então é o segredo do marketing, né? O síndico profissional tem que fazer o marketing, senão ele não consegue terminar os condomínios, né? Eu estou precisando aprender a fazer marketing porque eu estou solteiro, então uma dica para me dar, assim. Em breve lançaremos a rodada do amor. Traga uma mulher amada em 10 dias. Mas eu vejo assim, ó, eu me preocupo muito com relação a esse tipo de posicionamento, porque eu vejo que a parte da apresentação do síndico, assim, principalmente em assembleia, a candidatura do síndico, né? Ele na verdade se apresenta como candidato a um determinado cargo, uma determinada função, né, para ser escolhido entre um grupo de pessoas. O exercício de persuasão, ele tem que ter um certo cuidado para não gerar uma expectativa que não possa ser correspondida. Principalmente para quem está se lançando no mercado condominial como síndico profissional, ele vai lá concorrer com vários outros colegas da função. Se ele fizer uma boa apresentação, ele conseguir levantar uma expectativa de realizações através de uma estratégia de persuasão, no momento do exercício da função dele, ele não corresponder com essa expectativa, ele não só vai queimar o filme, vamos dizer assim, dele lá, como também vai queimar o filme de todo o mercado, todo o setor que trabalha que tenta buscar uma posição como síndico profissional. Então, eu estou falando assim, com relação a esse exercício de persuasão, ele tem que ser estudado, tem que ter uma métrica. Tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado. Sabe o que eu vejo, gente? Eu participei de algumas assembleias em que eu vi 5, 6 síndicos se apresentarem para tentar conseguir a candidatura. Como é que um cara com 3 minutos explica tudo o que ele é capaz e o que ele pode ou não pode fazer? Eu vejo isso. Você tem 15 anos como síndico? Não, eu tenho 8 anos. 8 anos como síndico, certo? Se você vai a um condomínio, numa assembleia, em 3 minutos você consegue resumir de tudo que você é capaz, tudo que você absorveu de conhecimento, tudo que você estudou. Olha a dificuldade, né? É complexo isso. Eu, sem querer desconsiderar o métier do Horácio, eu talvez tenha uma sugestão. Na hora de fazer uma apresentação para uma assembleia, por exemplo, eu fui apresentar a nossa empresa de contabilidade para um condomínio, onde ao invés de eu apresentar quais eram os meus serviços, eu consegui extrair do público, ou seja, dos condôminos que lá estavam, quais eram os principais problemas que eles tinham com a atual empresa.
E daí eu fui dizendo como que a minha empresa conseguiria resolver aqueles problemas que eles estavam tendo. E na sequência, ao invés de eu vender exatamente o meu peixe, eu estava orientando os condôminos de quais eram os serviços ideais para atender aquilo que eles estavam precisando. Para daí, eu pedi que fosse o primeiro a ser apresentado. Então, a minha apresentação ela foi muito mais visando mostrar para os condôminos quais eram as formas que eles tinham de resolver, para que eles pudessem ter um parâmetro de comparação entre as empresas. Então, o que vocês precisam, pelo que eu ouvi de vocês, é disso, disso, disso e aquilo. Independente de quem vocês vão contratar, a pessoa que for propor a vocês tem que apresentar essas soluções. Não, mas isso você teve tempo para entender a dor e ao mesmo tempo Mas olha só, apresentar uma solução. E você é um cara ético que usou de toda essa transparência. Fala por ti. mas olha só, sem querer te interromper, como as funções e as necessidades e obrigações do síndico são praticamente infinitas, a gente sabe disso e vem há 17 podcasts tentando falar sobre isso, seria muito mais saudável para o síndico profissional, nesses 3 minutos, perguntar: quem aqui tem algum item de problema no condomínio que gostaria que o síndico resolvesse? Eu faço. Eu tenho fulano tal. E daí ele vai lá e traz a minha apresentação eu sempre baseio nas solução. dúvidas dos condôminos. Olha, isso aqui eu falo, isso aqui não é exercício de persuasão. Eu não quero convencer vocês a votar em mim. Eu quero entender qual é o problema de vocês e eu quero saber se vocês têm alguma pergunta a respeito de como eu trabalhei. Começa a surgir as perguntas, eu vou me apresentando. E eu sempre ultrapasso os 5 minutos que é dado, na verdade. É uma forma de você filtrar, porque se for falar sobre todas as funções que o síndico deve e os condôminos esperam, é uma 3 horas falando. Sim, é uma Isso palestra. é um grande problema, né? Eu gostaria de falar 2 coisas assim, dentro do que o Horácio falou. A primeira coisa de criar conteúdo dentro das redes sociais ou divulgar conteúdo em qualquer plataforma que você escolher. Quando eu comecei a fazer, eu faço vídeos desde 2014, tá? na internet. Quando eu comecei a fazer esses vídeos foi por uma necessidade de eu mostrar que eu tinha uma determinada autoridade no assunto condomínio para os meus próprios condôminos, já para os condôminos no condomínio que eu já estava atuando. O primeiro vídeo que eu fiz foi a respeito de tomada para carro elétrico. Isso foi em 2014, ou 2013 ou 2014. Eu atuava num condomínio que tinha espera para tomada de carro elétrico e outro condomínio, uma condomínio adquiriu um carro elétrico que queria instalar no condomínio dela. E eu já tinha estudado a respeito de como é que funcionava para instalar essa tomada, e só que quando eu fui falar no condomínio, o pessoal não acreditou em mim, não me deram bola, parece, não, tu não sabe o que tu está falando, quem sabe sou eu. Depois eu vou falar um pouquinho dessa história de quem sabe sou eu. E daí eu fiz um vídeo, né, postei no Facebook mostrando, eu atuo já no condomínio que tem espera de tomada e funciona dessa forma para agilizar tal. E o pessoal me deu ouvidos. Daí eu entendi assim, para eu ter essa autoridade, eu tenho que estar sempre mostrando que eu entendo do assunto. Então, e daí eu comecei a fazer vários vídeos. Então, desde 2014 eu faço, se você procurar aí nas minhas redes sociais, principalmente no Facebook, antes do Instagram, eu divulgo vídeos lá. Falando agora um pouquinho desse, todo mundo sabe um pouco. Todo mundo aqui tem carteira de motorista, né? Todo mundo aqui dirige, né? Sim. Tu dirige bem ou... Piloto de fuga. Tu dirige bem, Horácio? Tu dirige bem? Se tivesse um curso assim, eu vou vender hoje vou ter uma palestra aqui para você dirigir melhor do que você já dirige. Direção defensiva. Não direção uma direção urbana. Melhor do que você dirige. Você é 5 mil reais. Você fazer esse investimento? Não, o cara vai querer me ensinar a dirigir. Eu dirijo. Quem dirige? Mas eu pagaria para o meu vizinho. Pagaria para minha esposa. Deixa sua esposa ouvir isso. A função de síndico é mais ou menos assim. Todo mundo acha que sabe tão bem quanto o próprio síndico. Todo mundo acha que sabe dirigir bem o suficiente, mas na verdade a gente sabe que isso não é verdade. A função de síndico é a mesma coisa. Ninguém acredita no potencial do outro motorista. Acha que o bom motorista sou eu, o outro é barbeiro. Você vai pegar uma carona com um colega, ele
faz um trajeto diferente do que você está acostumado. Não, pega por aqui, foi aqui, cuidado, anda um pouquinho mais afastado do carro e tal. A função de síndico é a mesma coisa. Sempre vai ter um motorista do lado, o passageiro do lado. A gente tem, né, nos condomínios, o número de unidade é o número de passageiros que a gente está carregando, para dar pitaco do caminho que a gente deve tomar, não confiando na sua função. Então, constantemente a gente tem que mostrar que a gente tem conhecimento daqueles caminhos que a gente está percorrendo, daquelas manobras que a gente está fazendo, que nós somos especialistas naquela função. Eu acho que boa analogia, né? Gostasse, né? Tô arrepiado aqui. Isso baixou agora, praticamente. O que tinha na pizza hoje? Aquele verdinho em cima da pizza, o que era? Não? Era as finas. Mas assim, o que o Horácio tem a colaborar é com esse refino, é esse tipo de discurso que você tem que trazer para o mundo condominial no momento que você vai ofertar a sua candidatura. Exatamente. E Rogério, vamos mais além, viu? Hoje eu percebo que aonde tem evento para síndico, né, palestras, né, um monte de atividades, geralmente são gratuitas. E eu vejo sempre os mesmos participando. Eu não vejo muita cara nova, muito síndico novo. Isso é verdade. Só que esses que participam, eles São estão ativos no mercado. Eles conquistam condomínios. Estão se capacitando, né? As próprias rodadas de negócio que a gente faz para condomínio, para o síndico profissional, o síndico orgânico também, é fantástico ele estar lá. Por quê? São fornecedores apresentando novas, né, tecnologias, redução de custo, qualidade, segurança, tudo mais. Então tudo isso daí faz parte do currículo do síndico. Né? Só que eu percebo que são sempre os mesmos. Agora, volto a ressaltar. Eu não falo sobre a parte de como técnica, a parte técnica, tá? Eu falo de negócios. Então, pressuponho que o síndico profissional que está ali fazendo um trabalho com a gente, ele é um bom motorista. Sim, né? sim. Ele manja de tudo, porque senão não adianta. Né? Então, meus amigos telespectadores, além de toda a expertise que o síndico deve possuir, quer seja na área jurídica, na área contábil, na área administrativa, até mesmo na área psicológica, nas áreas de engenharia, de todas as sortes, principalmente na área empresarial, você tem que saber vender o seu peixe, e essas dicas trazidas pelo Horácio são extremamente importantes, porque faz parte, já que você é um síndico que tem como suas funções laborais, profissionais, a função de síndico, você tem que saber vender o seu peixe. E faz parte. Não só vender e depois entregar, né? Entregar. Porque essa é uma grande preocupação. Sim. E é uma preocupação que eu tenho até mesmo no meu escritório. Não é só vender o peixe. Vender o peixe é importante, porque se não vender e não tiver quem compre, agora entregar é. Agora eu faço um alerta. Cuidado com o microfone quando tu fala, tá um pouquinho longe. Agora eu faço um alerta para os síndicos que se transformaram até síndicos profissionais de forma natural, né, pelo bom trabalho que fazem nos seus condomínios, os quais são condôminos e por aí vai. A gente sabe que tem inúmeros casos. E esses condôminos, esses síndicos, eles nem sempre participam dos cursos de capacitação. Nem sempre participam dos cursos de capacitação e etc. E existem duas frases, uma da filosofia clássica e uma da Bíblia, que a primeira é do julgamento de Sócrates, né, Platão, que diz que só sei que nada sei, né? E a Bíblia, no livro de Provérbios, diz que a humildade precede a honra. Ou seja, quando a gente para de estudar e acha que já sabe tudo, ou seja, quando a gente acha que a gente já tem os nossos clientes na mão e para de manter um sistema de fidelização, aonde faz parte do sistema de fidelização esse network que o Horácio vem dizendo, onde faz parte esse sistema de fidelização, de manutenção, ou, em outras palavras, endomarketing, que é um marketing hoje tá foda. Peço perdão aos amigos, vai botar um pi ali depois na da edição. Não pode falar foda aqui. Então é muito importante que se faça presente nos eventos, se faça presente nos cursos de capacitação
e se faça presente perante os próprios condôminos, não necessariamente fisicamente. Uma coisa assim, o Horácio estava falando que a gente vê sempre as mesmas caras e é incrível assim como nós aqui no mercado condominial, e principalmente agora com essa atuação nas redes sociais um pouquinho mais ampla que a gente está conseguindo hoje, a gente vê que aquelas pessoas que estão presentes, que fazem comentários nas nossas postagens ou que estão presentes nos cursos, são aqueles síndicos que têm os melhores resultados, que estão realmente presentes no mercado. Eles são consolidados no mercado, né? Eles consomem conteúdo mesmo, né? Aqueles que comentam que eu vi aquela postagem e tal, ou então num grupo de WhatsApp, onde é que eu vejo isso? Daí o cara vai lá e posta um link de uma matéria do Jornal dos Condomínios. Então quer saber que ele recebeu o jornal, ele leu e ele lembrou que tinha lido lá aquela informação para compartilhar. Então isso faz toda a diferença. E nós estamos num mundo hoje que informação tudo, né? Informação hoje. Agora na esteira do que o Walter estava falando, pela primeira vez aqui no podcast condominial, a palavra esteira. Não ele tá. Tem faltado os podcasts, não sabe quem tem falado aqui. Indo nos lugares errados no podcast. No podcast passado eu falei pro Denis Martins, assim, o Ibradim, ele não tem intenção de ser um diapasão. Eu ia falando diapasão, coisa mais linda do mundo. Pessoal, é isso. Mas assim, o Denis Martins, ele participou do último podcast, né? E ele foi meu professor no Secov, de Direito Imobiliário. E o incrível que eu fiz o curso com ele, eu acho que foi em 2016, e depois aquele curso de direito condominial. Direito condominial. Aquela foi em 2016? Foi em anos passados. Tá, depois teve o do Secov. Minha primeira turma foi com o Denis Martins, foi esse direito condominial. Depois eu fiz o direito imobiliário com ele no Secov. Os dois cursos eram no Secov, aliás, tá? Um era o AIRE e o outro o direito condominial. E a gente estava falando de entendimentos no podcast passado com o Denis Martins, de entendimentos que mudaram de lá para cá. E o interessante assim é que eu falo, é engraçado, Denis, eu ensinava, eu tenho vídeos nas minhas redes sociais, pode procurar que vai encontrar, falando da personalidade jurídica do condomínio, conforme eu entendi, conforme eu aprendi naquele momento lá. E com o advento do Código de Processo Civil, a ideia mudou, tem gente defendendo que ele tem uma personalidade processual, né? Então a gente começou a discutir isso. Ele não é pessoa, né? Ele é um ente despersonalizado. E só assim, se a gente fica só naquele cursinho pela internet que a gente fez naquele momento, não que eu vá desmerecer, eu acho importante, inclusive eu desenvolvo cursos pela internet, mas a gente não pode ficar só nisso. O entendimento ele é muito dinâmico, ele muda muito. E a gente que está acostumado a sempre estar estudando a respeito, a gente vê o quanto muda, né, um entendimento. Evolui, né? Muitas coisas. O Walter mesmo, a respeito já confessou isso, a respeito da procuração da Assembleia, ele tinha um entendimento a princípio que era o presidente da Assembleia que devia... A própria Assembleia deliberaria a respeito da exigência ou não de procuração, de firme reconhecido nas procurações. Depois tu mudou... Depois eu mudei o entendimento. Eu confesso para vocês que de anos para cá teve poucos itens em que eu mudei o entendimento, tá? Foram poucos itens. Mas, posso aproveitar para trazer uma notícia para vocês? Eu publiquei no meu Instagram um tempo atrás, fazendo minhas pesquisas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para tentar me atualizar. Vou trazer para vocês então uma notícia que eu vinculei no meu Instagram um tempo atrás, que é dentro dessas minhas pesquisas que eu faço para atualizar das legislações condominiais no Brasil, tanto no Senado quanto na Câmara, que são os dois órgãos que hoje podem trabalhar o direito condominial, por ser uma lei federal, uma Código Civil. Eu me deparei com o arquivamento de 3 projetos de lei que visavam restringir o número de procurações em que cada pessoa poderia portar nas assembleias.
E esse projeto, ao ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em Brasília, pela CCJ, esses três projetos de lei que eram semelhantes, eles foram estudados em conjunto e os três foram arquivados por serem considerados ilegais e inconstitucionais pelo fato de limitar o direito do condômino em bem escolher dentro das suas convicções quem é a pessoa mais habilitada para representar o condômino nas assembleias. Ok? Então esses projetos eles foram arquivados, eles foram considerados ilegais pela CCJ, assim como a CCJ considerou legal e aprovou previamente no Senado a lei de voto eletrônico. Depois a gente vai falar Vamos falar sobre isso? A CCJ da Câmara, inclusive um desses projetos de lei era de 1997, de autoria do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. E esse projeto, junto com mais dois, foram considerados ilegais. Indo de encontro, Tu tá falando das procurações. E indo de encontro daquilo que eu sempre bati na tecla, de que eu sempre entendi que não caberia ao condomínio limitar, dizer ao condômino quem é a pessoa mais habilitada para representá-lo nas assembleias. Ok? Não entendi o objetivo da lei. O objetivo é limitar o número de procurações por um representado. O objetivo dos três projetos de lei era limitar o número de procurações nas assembleias. Tá. Só pode ter uma assembleia, só pode deliberar com só 5 procurações. Aí tem 10 procurações. Não, escolhe. Ela limitava. Eu estou um pouco enjoado, tá? Então, por isso que eu estou sempre falando de cara feia. O projeto de lei, os 3 projetos de lei limitavam o número de procurações em que cada pessoa poderia portar, cada pessoa lá presente poderia portar. Então, é que tu falou que estava fazendo cara feia e eu nem percebi. Achei que você estava sorrindo para mim. Acha com naturalidade. Achei que você estava tentando me seduzir. Não era. Eu não inventei, né, cara? Eu tentando parar de rir, ele ficou olhando pra mim. Eu assim, o que eu falei pra ele? O que eu falei que ele tá rindo? De preservação. Então, esses 3 projetos de leis que tentavam limitar o número de procurações nas assembleias, eles foram entendidos como ilegais, do ponto de vista por outras legislações, inclusive pelo próprio Código Civil, no que tange a capacidade de outorgar procuração. Imagina, se a pessoa pode casar por procuração, civilmente falando, claro, né? Não estou falando do ponto de vista eclesiástico, mas a pessoa pode casar por procuração. Imagina se ela não poderia estar sendo representada numa assembleia por procuração. Mas hoje nós vemos muitas convenções que limitam, né? Não, limite o número de procurações por outorgado, né? Por outorgado. Inclusive tem algumas não o número de procurações presentes na assembleia. Não, em nenhum momento na história da minha vida, por exemplo, eu ouvi qualquer coisa relativo a limitar o número de procurações totais numa assembleia. Não é disso que está sendo tratado aqui, telespectadores. Não é isso. O número de procurações que cada pessoa pode portar na assembleia. Resumindo, eu não posso representar 3, 4, é isso? Exato. Esse era o propósito dos projetos de leis, que esses projetos de leis foram duramente criticados pela CCJ, tá? pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois tu edita o vídeo, por favor. Nesse sentido de que... Cada vez que tu pedir para eu editar o vídeo, eu vou botar 2 horas de trabalho pro cara. Só tô pedindo para editar o vídeo. Por favor, tu edita o vídeo. Tem respeito, né? Então, assim, é importante a gente frisar que existem alguns itens que se modificam no passar dos anos, né? Então, há a necessidade de a gente estar sempre se atualizando. Sim. Ok? Porque, por exemplo, esses projetos de leis que não vingaram, que foram arquivados por serem considerados ilegais, eles demonstram e provam, para mim, por exemplo, que essa minha visão estava correta. E que é uma tendência, e que deveria ser uma tendência dos condomínios em não limitar.
Aí vem uma outra corrente que diz que existem pessoas que abusam do direito Sim. de ter procurações. Não. Quem detém procurações não detém direito, detém apenas deveres. O direito é do condômino em se fazer presente nas assembleias por procuração. Esse é um tema que a gente podia abordar depois num outro podcast. Sabe por quê? Tudo bem, porque pode hoje cortar meu assunto, não tem problema. não, eu adorei. Porque inclusive hoje eu estava conversando com um outro advogado sobre esse assunto. Porque você imagina a seguinte situação: você tem uma assembleia que restringiu alguns direitos e em que teoricamente você limitou um direito de uma outra pessoa. Vamos supor, você tem uma assembleia que deliberou que só pode 3 procurações por pessoa. Isso é uma restrição de direito? Sim ou não? Uma convenção, na verdade, uma convenção. A Assembleia não pode delimitar. Não, mas imagina que foi. Tá. Porque a gente vê na prática muitos casos que a Assembleia toma decisões que sem ter a devida aprovação em Assembleia. Como diz o velho Walter, ao arrepio da lei. Arrepio da lei. Ao arrepio da lei? Arrepio da lei. Você viu que eu bati com com carinho, né? Porque é palavra velha. Mas assim, ó, concluiu? Desculpa. Não, na verdade eu quis trazer exatamente isso, para depois a gente pensar um pouco mais, porque a gente vê às vezes em assembleia tomando decisões de forma certa, de forma meio duvidosa. Muitas vezes de forma prática, de forma justa, porém de forma ilegal. É isso aí. E a coisa reverbera pelo tempo. Aí daqui a 5 anos vão questionar: por que naquele condomínio o síndico tem que ficar 4 horas? Ou por que naquele condomínio o síndico, para ser eleito, tem que ter participado das 5, 3, 4 últimas assembleias? Isso é uma restrição de direito? Você imagina que um proprietário novo chega nesse condomínio, ele quer ser elegível a síndico, mas não pode porque ele comprou faz um mês e não participou de nenhuma assembleia. Isso é uma restrição de direito? Como é que se resolve isso na prática? Você como presidente de uma assembleia, como é que você decide isso? O que me preocupa, assim, não queria estender muito nesse assunto, mas tem cursos de síndico profissional, dizendo como síndico profissional, que isto está dentro da matéria deles, dizendo que isso é possível, né? Porque é possível, a convenção prevê que o síndico só possa, ou o condomínio só possa se candidatar a síndico se ele morar há mais de 4 anos no condomínio. Cara, eu acho isso assim, pode até existir a possibilidade jurídica, pode até evoluir para isso, tá? Mas é duvidoso e isso não é matéria para estar sendo ensinado em curso de síndico profissional. Ou se for falar como eu acabei de falar agora, olha, tem gente que entende dessa forma, só que é duvidoso, né? Eu particularmente nunca tinha ouvido em toda a história da minha vida fazer a limitação da personalidade de quem vai ser eleito síndico, limitando ou desenhando essa personalidade conforme o período ou o tempo em que ele é proprietário ou morador do condomínio. Eu tenho uma pessoa que ministra cursos pela internet, que fala, não vou citar o nome pelo respeito que eu tenho pela pessoa que ela é e a representatividade. Agora eu entendo particularmente. Eu estava falando, mas ela fala assim, inclusive no meu prédio é dessa forma. Ela fala, ensina e fala, inclusive parece que ela está defendendo um ponto de vista para favorecer ela como moradora daquele prédio, entendeu? Eu reitero e eu acredito que eu não permito falar. Não estou brincando. Quem vai editar o vídeo é tu mesmo? Que respeito, não, ele ouça, desculpa, doutor. Vamos respeitar os mais velhos, né? Como diria Nelson Rodrigues, dá licença que eu vou mijar. Tem aquele da novela, né? Vocês me dão licença. É verdade. Mas eu entendo que a convenção do condomínio possui a competência de desenhar a forma de administração do condomínio. Está lá no artigo 1334 do Código Civil, sim, inciso 2, se eu não me engano. E faz parte da forma de administração do condomínio desenhar a personalidade ideal do gestor do condomínio, mais popularmente chamado de síndico, tá?
Eu também entendo que a convenção do condomínio também tem a capacidade de limitar os direitos dos condôminos, fazendo o desenho desses direitos, mas não extinguindo-os. Então, limitar e desenhar não se confunde com extinção de direitos. Ou seja, o condômino possui o direito de ser representado nas assembleias, ok? E o condômino também possui o direito de, dentro do seu livre convencimento, dentro da sua capacidade de discernimento, entender e reconhecer quem é a pessoa mais habilitada para abrir e fechar uma porta sem fazer barulho. Eu estou falando do Alessandro, tá? Só então, o condômino tem que ter essa liberdade de, dentro do seu convencimento, livre convencimento e discernimento, reconhecer e outorgar uma procuração a quem ele acha que é a pessoa mais capacitada para isso. E quando ocorre no âmbito da convenção, friso, que em tese ela tem essa capacidade de desenhar, quando existe uma limitação da quantidade de procurações e que cada pessoa lá presente pode portar, em algum momento poderá estar excluindo a possibilidade do condômino se fazer presente na assembleia por procuração, pelo fato da pessoa a qual ela acha que é a mais capacitada para ser outorgada já possuir o número limite de procurações para aquela assembleia. Muitos defendem como restrição de direito, né? Falei bonito, Horácio? Falou tanto, Parabéns. Mas assim, ó, o que me preocupa, tá, é dentro daquela linha que a gente estava falando aqui com o Horácio, é o síndico fazer o público dele entender isso, que ele tem esse conhecimento e que ele evolui junto com a evolução desse conhecimento, que ele está antenado com esse tipo de coisa, né? A minha coluna no Jornal de Condomínio desse mês, que o Jornal de Condomínio vai trazer uma tiragem, uma edição para comemorar o Dia do Síndico, né? O mês do Síndico aqui, mês de novembro. E eu escrevi sobre o síndico e o dono da dor, que é, na verdade, todo empreendedor, como o Horácio estava falando, ele para empreender ele precisa conhecer a dor do público dele. E eu falo naquela coluna que o síndico, via de regra, ele surge de uma dor que ele possuía como condômino, como morador. Ele se candidata para poder resolver essa dor e atua como síndico. E os síndicos profissionais muitas vezes migraram da situação de síndico orgânicos, que eram de origem dessa dor, né, e passaram a atuar em outros condomínios. Só que com esse movimento, não foi a dor dos condôminos que motivaram ele a se candidatar, foi a sua questão laboral, né? De oferecer um serviço que ele tem uma determinada expertise. Foi uma questão empreendedora. E ele ficou um pouquinho afastado da visão dessa dor. Eu acho que é interessante buscar retornar o olhar para essa dor. Na esteira disso que eu estou falando, o Dr. Márcio Raiskowski escreveu, espero que eu tenha falado o nome dele certo. Qualquer coisa com... Cara, a minha mãe sempre falou assim: nunca confie em ninguém que tenha mais de 10 vogais no mesmo sobrenome. Coitado do consoantes, né? Consoantes, O Márcio é como eu vou dizer, o meu ideal de mente pensante condominial. Tá, beleza. E por que tu fez esse comentário? Manda um beijo pra ele então, pô. Márcio Rajkowski. Sabe o que eu acho legal, assim, que o nome dele parece um encanto lá do filme do Harry Potter. Olha, se ele resolver... mas deixa eu voltar lá. Então ele escreveu um artigo bem bacana, que intitulado Síndico, só no Brasil o síndico é babá de marmanjo. E por incrível que pareça, o nosso colega Walter, há uns 3 anos atrás,
tinha escrito um artigo semelhante com a mesma questão. Na verdade foi há 10 anos atrás. 10 anos atrás? Você tinha o quê, nem 8 era nascido, anos? nem era Você tinha uns 8 anos quando escreveu? Pô? Mas assim, ó, eu queria fazer um contraponto que tanto é verdade, eu vou deixar que o Walter defenda esse ponto de vista, tanto é verdade esse ponto de vista, mas a gente não pode perder a habilidade de olhar para a dor do nosso condômino, de entender que não, que eu tenho que tratar, eu estou atuando nesse condomínio, não sou condômino, eu fui escolhido por um quadro que eu não pertenço, eu sou estranho a esse quadro de condôminos, fui escolhido por eles para administrar esse condomínio. Eu tenho que entender as dores dele. Eu não posso ir lá e administrar esse condomínio pelas minhas dores ou pelas dores da minha experiência. Eu sempre tenho que buscar entender. Mas isso não quer dizer que eu vá virar babá desses marmanjos. Daí eu gostaria que o Walter falasse um pouquinho desse entendimento. Então, senhores, eu no desenvolver das funções como empresa administradora de condomínios, em especial na assessoria para os síndicos que representam os condôminos, eu verificava muitas vezes que questões que não eram de direito condominial eram levadas para a resolução do síndico. E com a graduação a gente passou a estudar as questões de direito de vizinhança. E nessas questões de vizinhança eu comecei a me alertar para a fundamentação técnica para corroborar com a ideia que a gente sempre teve lá na nossa empresa, de que o síndico não é obrigado a resolver conflitos entre vizinhos, já que é entre vizinhos, isso deve ser resolvido entre vizinhos. Sim. E nós fomos buscar a fundamentação técnica para isso e também no Código Civil até um pouco antes da parte de condomínio. E saber separar os direitos e deveres do condomínio é diferente dos direitos e deveres do condômino. Assim como os direitos e deveres da prefeitura, do ente municipal, é diferente dos munícipes, né, dos moradores de cada cidade. Da mesma forma, os direitos e deveres do condomínio são diferentes dos direitos e deveres de cada morador para com o seu vizinho. Vou fazer uma metáfora. Se você chegar do serviço no seu apartamento, desculpem a expressão, mas se estiver sentado no seu sofá, um homem extremamente drogado, nu, sentado no seu sofá, você chamará a polícia ou vai ligar para o síndico? Vou chamar o rabecão para levar o cadáver. O cara peladão no sofá. Vou chamar o rabecão para levar o cadáver. Não, chamar a polícia, claro. Chamar a polícia. Então, qualquer tipo de intervenção dentro do seu imóvel, você tem que fazer com que essa intervenção, essa invasão à sua posse, você tem que ir direto na fonte e pedir para que ela cesse. Então, se alguém invadir o seu apartamento, até 1 ano e 1 dia, que a gente chama de posse nova, você pode pegar no braço dessa pessoa e arrancar ela dentro do seu apartamento. Se alguém estacionar um carro na sua vaga... Eu tenho uma restrição quanto à sua... Posicionamento. Por conta do exercício arbitrário das próprias razões, né, que o código fala, né? É meio... Você diz que a posse nova a pessoa não pode utilizar os próprios meios para... Você não pode pegar e arrancar o cara de lá, né? Você tem meios próprios, né? Tem uma ação própria, né? É uma posse que está sendo turbada, você usa uma ação de reintegração de posse. Mas você não pode pegar o cara no braço e arrancar ele ali, porque isso aí pode dar problema, né? Então iremos pesquisar por quê. Até onde eu estudei, com data vênia, né? Com o devido respeito ao entendimento do colega, quando a posse é nova, ou seja, anterior a 1 ano e 1 dia, você pode, pelos seus próprios meios, trazer de volta a posse. Após 1 ano e 1 dia, que a gente chama de posse velha, você só pode reivindicar, ou seja, buscar de novo a coisa, o bem, através de uma ação possessória. Sim.
Tá? Antes disso, você pode utilizar de outros meios, que é o meio físico. Mas enfim, de qualquer essa não é a forma- questão. A questão era que a gente estava levantando qualquer- é o direito de vizinhança Exatamente. das corriqueiras do condomínio. De qualquer forma, se você chegar no seu apartamento e tiver alguém dentro do seu apartamento, você não vai chamar o síndico, você vai chamar a polícia. Claro. É uma invasão à propriedade. Se você chegar na sua vaga de garagem e tiver um outro carro lá estacionado, você não vai ligar para o síndico, você vai ligar para a polícia. Manda guinchar o carro que está dentro da sua propriedade. Se a polícia entra ou não entra, é uma outra situação. Podemos até debater depois. Mas em regra, você, né, da mesma forma que se tiver um carro estacionado na frente do portão da sua casa, você pode ligar para a polícia para remover aquele veículo da frente do seu portão. Se tiver um carro estacionado dentro da sua vaga privativa, você pode ligar para a polícia para rebocar aquele carro de lá. Da mesma forma, não é só uma intervenção física dentro do apartamento que você vai pedir para a polícia e que você não deve pedir para o síndico. Com todo e qualquer tipo de invasão à sua propriedade, você tem que fazer cessar diretamente junto à fonte. Então, se tem um carro lá estacionado dentro da sua vaga de garagem, você não vai ligar para o síndico. Você vai ver de quem é o carro e vai pedir para a pessoa tirar. Por quê? Porque o síndico não é babá de marmanjo. Então, todo e qualquer tipo de intervenção dentro do imóvel, a pessoa que está sendo prejudicada, ela tem que ir na fonte solicitar que essa intervenção seja cessada. Se essa fonte ela é oriunda de uma outra unidade privativa, de unidade privativa para unidade privativa é direito de vizinhança. Se a origem dessa intervenção é em área comum, quem é que representa a posse da área comum? O síndico. Então, se o barulho, o mau cheiro e qualquer outro tipo de perturbação vem da área comum para a unidade privativa, se vem de área comum, a área comum é representada pelo síndico. Mas se a intervenção pode ser ela odor desagradável, pode ser ela infiltração ou vazamento, pode ser ela barulho e, enfim, toda sorte de intervenções danosas. Eu tenho um entendimento com relação a danos causados com origem em área privativa. Se esse dano tem origem na área privativa, dentro de um apartamento ou dentro de uma sala comercial, mas ele fere a coletividade, não é de uma área privativa para outra área privativa, daí eu acho que cabe a Por exemplo, representação olha só, o cara tem 20 cachorros dentro, faz um mau cheiro terrível. Sim, daí É um pouco subjetivo. Eu atendi um caso, um condomínio que eu era síndico, por exemplo, em que o vazamento de água da cozinha de um dos apartamentos escorria por todos os 4 andares, era no 4º andar, escorria por todos os 4 andares, por todas as caixas de passagem e inspeção de fiação elétrica, de interfonia, de TV a cabo e internet. Então estava o condomínio inteiro sem telefone, sem internet, e estava quase ficando sem energia por causa do avanço dessa umidade e pelas tubulações também de energia. E o condomínio teve que intervir porque poderia colapsar o condomínio do ponto de vista de energia e até mesmo de os 3 S também, né, cara? Os 3 S, né? De salubridade, segurança e sossego. Então, quando um vazamento ou uma infiltração começa a colocar em risco a edificação, aí o síndico tem que intervir, mas como um meio de resolução e garantia do direito coletivo. Isso aí. Ele está defendendo a coletividade, né? Mas sem trazer para si a responsabilidade pela resolução. Sim. Mas sim a responsabilidade em ver a resolução concretizada. Sim. No sentido de o síndico pode notificar, registrar, fotografar, entre outros itens, tomar as medidas necessárias para que esse dano venha a cessar, para posteriormente, de uma forma ou de outra, cobrar a responsabilização de quem deu por origem esse problema. Sim. Nesses quesitos, sim, mas não trazer para si e assumir integralmente a responsabilidade. Eu acho que também é importante, nesses momentos, com relação até o entender a dor, trazer esse esclarecimento aos envolvidos. Né? Olha, eu tenho um limite dentro dessa questão. Né? Tem certas coisas que são resolvidas entre vocês. Está ferindo a coletividade, eu posso agir nesse sentido, mas eu tenho essa limitação aqui. Eu não tenho o poder da resolução, eu tenho o poder de fazer
certos movimentos, certas medidas. Por aí. isso que é interessante, eu sempre bato nessa tecla, que antes de nós tratarmos qual que é a função ou a atividade ideal, a gente defina e deixe muito bem claro qual é a regra. Então pode ser que diante daquela situação em especial, o ideal é que o síndico faça a intervenção. Mas essa intervenção, que é uma exceção, não vai excluir a regra, que é a responsabilidade privativa do condômino pelos danos em que ele está dando por origem. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês, eu agora esqueci. Então eu vou continuar a falar depois que você editar o vídeo. Não, assim, acontece muito, a gente atuando como síndico, a gente tem muitos exemplos para dar a respeito disso, né? Um exemplo assim, a infiltração. Tu liga, o condomínio te liga, tá pingando aqui, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com ele, quem deveria fazer isso daí é você, né? Mas eu vou fazer isso daí e tal, porque às vezes o condomínio não tem a habilidade de defender os direitos dele sem prejudicar o direito do próximo, né? E o síndico, pelo menos deve procurar desenvolver essa habilidade, então ele deve colaborar com essa situação para minimizar a dor dos condôminos, mas deixando claro que não é dele a responsabilidade de resolver o problema. Daí ele faz o contato com o condômino e eu já busco, olha, seguinte, funciona assim, o condômino pediu para eu entrar em contato com você para explicar determinada situação. Para resolver, eu posso até te indicar esse prestador de serviço que já trabalhou comigo em uma situação semelhante, tal. Tu tem o direito de procurar o prestador da tua confiança e entrar em contato com o teu vizinho para explicar o teu problema, o que aconteceu, tal. E fazer esse meio de campo, né? Mas assim, esse meio de campo é super melindroso. Ele tem que ter, depende muito do perfil dos dois condôminos, né? Do público que está atuando e da vontade deles, né? No momento que tu entrou em contato com o condômino de cima, vamos dar esse exemplo, e ele falou, não quero nem saber, ele que liga para imobiliário, se o apartamento é alugado, quando eu aluguei já estava assim, não sei o que, tu já posicionou, olha, eu fiz o primeiro contato e ele não quer saber. Eu fiz o que eu deveria fazer. Por isso que recomendo que você faça assim, entre tal. Por isso que eu sempre indico, por exemplo, nos casos de perturbação sonora, que o síndico muitas vezes entregue apenas uma advertência ao apartamento em que em tese está gerando os ruídos, para que alerte o morador de que os atos dele possa vir estar perturbando os vizinhos, ou um vizinho em especial, que também não há necessidade de dar nome aos bois. Porém, infelizmente, eu já visualizei algumas jurisprudências que entendem que a advertência ela é uma sanção ao condômino. Que tipo de sanção? Não sei, mas já tem algumas jurisprudências que entendem que é uma sanção. Então a gente pode, ao invés de utilizar o termo advertência, a gente pode utilizar um termo de carta de aviso, comunicado importante e por aí vai, até mesmo para num futuro que a gente espera que não aconteça, o condomínio possa provar que diante daquela famigerada situação entre dois apartamentos, o condomínio não ficou totalmente omisso à situação. Vai que a situação entre os dois ou mais apartamentos venha a colapsar aí em situações um pouco mais graves, colapsar. Mas daí assim, o condomínio não fica. Mas eu quero deixar aqui duas dicas muito importantes. Uma primeira dica muito importante: use filtro solar. A primeira dica muito importante que eu quero deixar aí para os nossos telespectadores, que é um dilema que eu já tive diversas vezes na minha carreira, é que o engenheiro, o encanador, ele vai dizer onde é o problema e o jurídico vai dizer de quem é o problema. O jurídico ou o síndico? Ou o síndico, ok? Então eu já vi várias situações onde o próprio encanador, o pedreiro, o engenheiro, o técnico, enfim, qual o termo que queiram utilizar para a mão de obra que foi contratada, dizer que, esse cano aqui é do condomínio. Não me engano, tu vai me dizer aonde que é o problema, nós vamos fotografar, filmar e etc,
para depois nós verificarmos de quem é o problema. Então não confie na palavra dos encanadores, dos engenheiros, etc., no que tange de quem era a responsabilidade, mas sim de qual é a origem do problema. Eu vi isso, acho que num dos teus cursos, cara, isso fez toda a diferença na minha vida profissional. Várias vezes eu usei esse argumento. Eu posso apontar prestadores de serviço que trabalharam comigo nessa situação, que eu falei exatamente essa frase. Não, vai dizer onde está o problema e eu vou falar de quem que é o problema. Exatamente. Eu já tive situações do prestador falar assim: ah, não, isso daqui o seguro cobre, o seguro do condomínio cobre. Assim, cara, eu não te contratei para isso, amigo. Eu contratei para te mostrar onde é que é o problema. Só fala isso. Exatamente. Deixa que eu digo de quem que vai pagar, de quem que é. E saber até onde vai a unidade privativa de cada pessoa, ela não é do todo fácil. Não. Tá? Então, a delimitação exata dos limites periféricos da unidade privativa, ela tem que ser muito bem caracterizada. Por isso que o uso de fotografias e filmagens, etc., ela é muito importante, porque ela sobressai até mesmo acima de sobressai acima é pleonasmo, mas ela vai até mais além do que o próprio laudo de engenharia. É um meio de prova, né? Porque contra fatos não há argumentos. Inclusive eu fiz uma audiência há umas 2 semanas atrás exatamente sobre isso, em que a condômina achou injusta a cobrança pelo condomínio por conta de um vazamento, e a grande briga era o encanador atestou, mas não tinha laudo, não tinha filmagem, não tinha foto. De quem que é a responsabilidade? Se não tem prova, não tem como responsabilizar, né? Então por isso que é muito importante fotografar o antes, durante e depois das situações de patologias de qualquer tipo nos condomínios. Patologias. E a segunda dica que eu trago aí para quem tem intervenções danosas nos seus apartamentos é quando for perturbação sonora, ok? Você pode utilizar aí você morador, você usuário, né? Quando é uma unidade privativa comercial, né? Não é morador, é usuário. Você pode utilizar o artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, que traz lá a questão de perturbar o trabalho ou sossego alheio com 3 incisos, que é com gritarias e algazarras, permitindo ou não fazendo cessar barulho proveniente de animal a que tem guarda, ou abusando de instrumentos sonoros. Eu não lembro exatamente, porque eu não sou um vademécum ambulante, mas é mais ou menos nessa linha. Tanto é que quando tiver um apartamento que esteja incomodando 1 ou 2 ou 3 outros apartamentos num condomínio, se o síndico for na delegacia da circunscrição, a mais próxima, para fazer um boletim de ocorrência para registrar aquelas badernas e algazarras de um determinado apartamento, o escrivão ou a pessoa lá da delegacia de polícia, ela sequer vai aceitar que o síndico faça o boletim de ocorrência, porque não é ele o prejudicado. Então, as questões de perturbação sonora, elas são personalísticas. Elas são, além de ser personalísticas, elas são subjetivas. Porque esquece a questão de pressão sonora. A perturbação ela é subjetiva. E não tem essa de barulho até as 22 horas pode fazer qualquer um. Não existe a lei de silêncio em regra no Brasil. Ou seja, 24 horas por dia você não pode perturbar o trabalho ou o sossego alheio, independente do horário e independente de qual volume, qual pressão sonora é essa perturbação. Porque o artigo 42 não fala... Mas vai depender sim, ó. Eu vou citar um... Aí a questão subjetiva, só deixa eu concluir, porque existe uma NBR, inclusive que é adotada até por Florianópolis, por exemplo, que faz a previsão dos níveis de pressão sonora dentro das habitações, quer seja ela comercial, residencial, e faz uma série de hipóteses de janela fechada à noite, dentro do quarto, etc. Mas isso se refere a níveis de pressão sonora, o volume total em decibéis. O próprio registro e perícia da quantidade de decibel, ela é muito questionável. Por uma série de fatores, a qualidade do decibelímetro, a homologação do decibelímetro,
e as condições em que os testes de decibéis foram realizados para ver se aquela origem de emissão de ruídos não foi influenciada ou alimentada por outras fontes de ruídos. Então, a questão de perturbação sonora ela é muito subjetiva, e aí, mesmo que tenha um decibelímetro, mesmo assim, essa perturbação ela ainda é questionável. Então, por isso que a gente trata toda a questão de perturbação sonora no âmbito do subjetivismo. Porque o que é barulho para um pode não ser barulho para outro. O que é perfume para um pode ser odor para outro. Né? Falando aí de ciência. Está bem filosófico esse teu posicionamento. Mas deixa eu trazer uma luz para essa nuvem negra aqui. Deixa eu trazer um exemplo prático. Onde eu moro. Fui longe agora. Foi. Não, foi bom. Eu tenho uma vizinha no meu apartamento embaixo, no meu prédio, no apartamento embaixo onde eu moro. Eu tenho 2 crianças em casa, uma de 2 anos e uma de 11 anos. Uma criança de 2 anos, né, principalmente um menino, ele é muito ativo. E o meu filho, ele dorme entre 10 e 11 horas da noite, né, mais ou menos esse horário. E a minha vizinha nova de baixo, ela vai dormir às 10 horas. E às 10 horas, com silêncio total no prédio, não estou falando questão da lei de silêncio de 10 horas, mas 10 horas, silêncio coincidentemente total. É às 10. Coincidentemente às 10. Com maior, qualquer barulho que tu ouve. Sim. Só que assim, os barulhos causados pelo meu filho lá são barulhos naturais de se viver dentro de um apartamento. Ele faz barulho quando ele corre de um lado para o outro, né? Eu não vou amarrar meu filho no pé da mesa, né? Então é natural, é da natureza dele se locomover um pouco mais rápido e tal, ou deixar um brinquedo cair, uma coisa assim. Ele não está assim, tocando um instrumento musical, ele não está ligando um aparelho de som para ouvir uma música alta, ele ocasionalmente gera um barulho ou outro no caminhar, no andar, no pegar, deixar cair uma coisa. Esse tipo de perturbação, ela tem que ser tolerada, principalmente que ela é guarnecida pela lei da infância e juventude, como que é? UECA. Isso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Então ele tem um amparo, né? Crianças de mais tenra idade e tal. Não sei onde é que vai essa tenra idade, eu estou nessa tenra idade até hoje, mais ou menos. Né? Eu tenho 48 anos, eu estou na tenra idade ainda. Então eu posso fazer um menino. Ainda é um menino. A bem da verdade, as pessoas não possuem capacidade e entendimento de convívio em condomínios, em edificações. Inclusive nessa seara da poluição sonora, Não, seara não. Inclusive nessa seara de perturbações sonoras, a perturbação sonora faz parte do meio ambiente. Tanto é que aqui na Grande Florianópolis, por exemplo, as perturbações sonoras são fiscalizadas pela Floran, que é o órgão municipal de meio ambiente. E diz a Constituição Federal do Brasil que é uma competência dos 3 entes da federação, ou seja, da União, dos estados e dos municípios, manter continuado programa de educação ambiental. Continuado programa de educação ambiental, que é obrigação tanto da União, dos estados e dos municípios. E eu cheguei a fazer contato com a Fátima, a antiga Fátima aqui, agora acho que é IMA, isso. Aqui na Grande Florianópolis, para tentar desenvolver uma cartilha ou outros meios para educar as pessoas a conviver em condomínios para evitar, não estou falando do caso do seu filho em especial, mas para tentar evitar e conscientizar a população de que a proximidade entre as moradias e a inexistência de qualquer tipo de isolamento acústico, porque eu não conheço aqui na Grande Florianópolis condomínios que sejam, pela NBR 2721, sejam construídas como classe A, que existe isolamento acústico entre os pavimentos. É muitíssimo raro. Mesmo os condomínios de alto padrão hoje aqui na Grande Florianópolis, eles são desguarnecidos de isolamento acústico entre as unidades privativas, o que vai exigir dos moradores, por exemplo, em condomínios residenciais, um cuidado maior. Eu não estou falando
dos afazeres normais e da descarga, etc. Mas as pessoas não possuem a menor consciência, em regra, que o uso normal da sua unidade privativa, normal para ela, gera um dano severo no apartamento ao lado. E eu ainda desconheço, dentro da minha ignorância quanto ao assunto, qualquer tipo de alerta e mecanismos de conscientização por parte dos entes da federação, município, estados e União, fazendo esse alerta a quem convive em condomínio. E o número de pessoas que residem em condomínio hoje nas cidades do Brasil é enorme. É enorme. E eu tenho uma tese, apenas tese, isso precisa ser configurado depois tecnicamente ou cientificamente. Eu tenho a tese que a pessoa que não consegue dormir ou descansar após os seus afazeres laborais, e ela tem o direito de dormir durante o dia, porque ela pode ser médico, ela pode ser um policial, ela pode ser plantonista, pode ser empreendedor. Pode ser empreendedor que vira noite que nem eu. Eu, por exemplo, gravo meus vídeos de madrugada, que é o horário em que eu consigo gravar sem qualquer tipo com menores tipos de intervenção sonoras, né? Só tu incomodando os vizinhos falando alto. Não. Olha o falador do 201 lá. Mas assim, Mas assim, eu desconheço, só para concluir, eu desconheço qualquer mecanismo, e os meus telespectadores, se conhecerem, por favor, contribuam conosco, mecanismos de educação ambiental no que tange poluição sonora nas edificações urbanas. Sim. Inclusive, eu tinha comprado um livro que eu emprestei para alguém, e esse alguém não me ama porque eu não lembro quem, não devolveu esse livro. É um livro extremamente raro, da editora RT, como é que é o nome? Revista dos Tribunais, que o nome do livro me chamou muita atenção. Foi um livro que eu encomendei para conseguir comprar, que é a poluição sonora nas edificações urbanas. O livro está comigo. Como é que está comigo? Mas o nome do livro é Poluição Sonora nas Edificações Urbanas, onde ele inicia tratando do que é poluição sonora, toda a parte de subjetivismo da poluição sonora, a dificuldade de caracterização técnica das poluições sonoras, pelos fatos que eu já comentei anteriormente. O próprio Ministério Público Estadual aqui de Santa Catarina, junto à PM, reconhece a dificuldade de caracterização de poluição sonora, e ele faz inclusive um contraponto com a possível responsabilidade do construtor em ter construído um condomínio sem observar as futuras intervenções que iriam haver de um imóvel para outro. Sim. Eu tenho um cliente nosso lá no escritório em que o adquirente posterior do apartamento de cobertura, o anterior não tinha feito esse relato, mas o adquirente posterior vem ainda, inclusive através de ações judiciais, requerendo perante o condomínio a redução da emissão de barulho proveniente da casa de máquinas do elevador do condomínio para com o seu apartamento. Sim, isso é bem comum. Deixa eu contar uma coisa. Deixa eu só falar, eu sei que o Walter fala só para pegar uma pontinha lá para não ficar solta. Eu queria deixar claro que nessa historinha entre eu e a minha vizinha, entre mim e a minha vizinha, não é melhor dizendo? Não, é entre eu e minha vizinha mesmo. O minha é antes de verbo. Não pode ser usado antes de verbo, não. Professor Pasquale. Entre mim e ela. Não, entre mim e ela. Mim, depois de verbo não pode usar o mim. Entre mim e pra eu antes de verbo, na verdade. Para eu fazer. Você e a minha vizinha. Entre mim e minha vizinha. Não tem verbo? Entre mim e minha vizinha. Tá, entre você e tua vizinha. Entre vocês dois, pronto. Entre mim e minha vizinha, a gente percorreu um caminho de ajustes, né? Não é porque eu achava que eu tinha meu filho e ele tinha o direito de fazer isso ou aquilo, que a gente não fez adaptações para tentar minimizar as dores da minha vizinha. Mas eu falei isso para ela: olha, eu entendo que tu precisa dormir mais cedo porque tu precisa acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Eu entendo isso. Eu vou tentar minimizar o máximo possível, mas eu não posso amarrar meu filho tal. E isso teve um resultado legal, né? Mas o importante é isso daí, é entre eu e ela, entre mim e ela. Não, a minha síndica, ela entrou em contato comigo. Ela falou: Rogério, a vizinha está aí com você. Eu falei: olha,
é entre mim e ela. A gente vai entrar em contato, vou falar com ela e eu vou resolver com ela. A síndica não tem que se meter nesse momento. Senhores, o que vocês acham? É entre mim ou entre eu e ela? Eu tenho um exemplo prático na minha casa. A minha vizinha de cima, a recém-chegada vizinha de cima, o filho nitidamente ficava no computador, numa cadeira de escritório, e lá os apartamentos, em regra, são guarnecidos de piso cerâmico. Pisos pequenos, antigos. Guarnecidos de piso cerâmico. Por que ele não fala? Os apartamentos são de piso cerâmico. Mas não tem o mesmo charme, né? Então toda a movimentação do rapaz no quarto, às vezes para ir no guarda-roupa, às vezes para ir em outra coisa, aquela cadeira ficava fazendo aquele barulho para um lado e para o outro. Então eu fiz contato com ela e fiz a sugestão: olha, você de repente compre um tapete, pode ser um tapete pequeno. Se tiver, desculpa, com todo respeito, tiver alguma dificuldade, eu posso até de repente adquirir esse tapete, mas é porque esse barulho realmente me incomoda muito. E ela adquiriu, ela depois me contou que adquiriu um tapete e sanou completamente o problema, né? Então era de fácil resolução. Agora ela me perturba de uma maneira que pode ser também, no meu ponto de vista, facilmente resolvido. Ela passa o aspirador de pó no chão com aquele bocal que eu imagino que seja um bocal mais largo, que é feito de plástico, e aquele plástico fica também fazendo um barulho semelhante que não era a cadeira. Barulho daquele plástico passando no chão. É um barulho infinitamente maior do que o próprio aspirador de pó. Mas isso é de vez em quando, não é? Ela limpa o apartamento a cada 2 dias. Cada 2 dias. Cara, minha mulher passa aspirador de pó todo dia. É um pouco melindroso. Até que ponto eu posso interferir na intimidade, na privacidade dela? Mas posso tentar. Às vezes ela não tem essa consciência de que dentro do meu apartamento eu ouço o barulho da descarga da casa dela, né? Então às vezes as pessoas não têm essa consciência e realmente é uma situação muito melindrosa, e transferir para o síndico uma situação dessa é totalmente inadequado. É complicado. Eu tenho uma síndica lá no meu prédio que ela adquiriu um pet, cachorrinho pequenininho, maravilhoso, bonitinho, não vi um latido. Só que agora o que aconteceu? O cachorrinho cresceu e hoje ele arrasta as coisas de um lado para o outro, derruba o vaso, derruba tudo. Dentro do apartamento. Toda hora ele está derrubando alguma coisa, fazendo alguma coisa, arrastando alguma coisa. E aí? É um negócio complicado, né? Ele era pequenininho e cresceu. Tem que verificar. E agora ele pula de um lado para o outro, você ouve tudo. Tem que verificar até que ponto há a necessidade dentro da fisiologia, quer seja física ou mental do animal, né? Porque querendo ou não a gente reconhece o bem-estar animal. Tem que verificar até que ponto é realmente necessário para o desenvolvimento natural do animal, que a gente tenta isso, né? Dentro da domesticação dos animais, tentar tornar o mais natural possível, né? Tem que verificar até que ponto esses barulhos provenientes desse animal são naturais, né? E até que ponto que isso possa ser, de certa forma, lapidado, sem que isso traga prejuízo para o animal. Se existe a derrubada de... por exemplo, se o cachorro brinca com um osso duro, né? De repente tentar migrar esse osso, ao jogar para um lado e para o outro faz barulho contínuo, não seja de todo ruim. Não seja de todo ruim dar um brinquedo para ele que seja mais flexível, né? Mais frapezinho, assim. Mais suave. Mas em regra geral, entre aspas, as pessoas não estão nem aí para os barulhos que são provenientes do sítio. Por exemplo, eu tenho um vizinho que é pianista. Mas eu adoro, porque as músicas dele são muito legais. Por isso que eu digo que o barulho é subjetivo. Nesses dias, cara, tipo assim, a incomodação também, a síndica achando que pode se meter a qualquer tempo nas questões do condomínio. Nesses dias, às 5 horas da manhã, estava a síndica batendo lá no meu apartamento. A sorte que eu estava acordado tocando bateria. Mas por último, vamos chamar então o assunto que a gente estava programado aqui do voto eletrônico. O nosso colega Walter João Jorge Júnior fez uma descoberta com relação aos projetos de lei que envolvem esse tema. A gente está muito familiarizado com o projeto, a PL 548,
só que o Walter fez uma descoberta e nos trouxe aqui que existe outra lei que trata do mesmo assunto com algumas diferenças. E a gente vai tratar um pouquinho sobre isso aqui. Legal, meus amigos. Antes eu vou pegar uma aguinha. Não, é sério, a gente tá numa seca aqui. Depois eu retorno com o pensamento. Não, vou deixar assim, porque depois vai ficar ruim pra eu achar o arquivo. Tá. Tem razão. Eu vou pegar lá. Vai aí, boa. Não é mole, não. Não é mole, não. Música de Paulista aí? Não Ai. Mas, Horácio, eu já fui muito mais pesquisador na área de economia. Hoje em dia, agora eu vou voltar a pesquisar em função da Consolution, né? Mas eu já fui muito mais de escrever tese, de fazer essas divagações e tal. A lei é muito controversa também, né? Quando você Depende- pensa, o que é depende- barulho, o que não é? Depende de que lado você tá. Porque uma pessoa fala assim, poxa, olha que bonitinho, o cachorro tá ativo, tá brincando. Pra mim, por exemplo, se fosse eu morando embaixo do apartamento do Rogério, pra mim aquilo é regozijante, saber que tem uma criança com saúde Exato. próximo de mim. Pra mim, pelo menos, é regozijante, né? Tá gravando, né? Pô, deu um match. Cara, e deu meu um match moleque, aqui, cara, né? meu moleque, ele é foda. Meu moleque, ele é... Pô, graças a Deus, né, cara, tem saúde mesmo, mas Passa água pra mim, Horácio. Eu também vou Então, vou pegar um... passar uma água. Retomando aqui, Passa pro Walter João Jorge Retomando aqui Júnior a Pereira. Porra, cheio de bicho a água, meu. Mentira, tô brincando. Os caras deu uma bolão. Então, senhores. Tu que vai editar mesmo, né? Então, senhores, eu fui fazer uma pesquisa a respeito das notícias que venham sendo vinculadas a respeito de voto eletrônico para as assembleias. Primeiro, eu verifiquei numa postagem de Instagram que aprovado o voto eletrônico nas assembleias de economia. E eu fui verificar isso daí porque começou a ser replicado isso na mídia, né, mídia digital, como sendo que havia sido aprovado pelo Senado o voto eletrônico em assembleias. E muitas pessoas começaram a achar que tinha sido aprovado já, que era uma lei vigente, etc. Então eu fui analisar o projeto de lei e verifiquei que esse projeto de lei foi aprovado pela CCJ do Senado Federal e foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. No Brasil nós temos a gente chama de bicameral, né, que são duas câmaras legislativas, em que as leis aprovadas numa Câmara devem passar pela outra. Então as leis aprovadas no Senado passam pela Câmara dos Deputados e as leis aprovadas na Câmara dos Deputados passam pelo Senado Federal para depois ir ao veto ou sanção presidencial. É assim que funciona, em regra, resumindo, os procedimentos legislativos no Brasil. E daí eu verificando essa notícia da aprovação em tese dessa Lei 548/2019 no Senado Federal, e eu fui pesquisar o procedimento dessa lei e eu verifiquei que ela tinha sido aprovada pela CCJ sem haver qualquer tipo de ajuste ou questionamento, e pelo regimento interno de ambas as casas, quando ela é aprovada pela CCJ sem que haja qualquer tipo de questionamento pelos demais parlamentares, além daqueles que estão ali na própria CCJ, ela é encaminhada automaticamente para outra casa legislativa, no caso para a Câmara, sem que haja a necessidade de passar novamente pela CCJ da outra casa, porque essa análise já foi feita pela CCJ da casa anterior, então ela vai direto para a votação do plenário. E eu me assustei ao procurar incansavelmente o projeto 548 perante a Câmara dos Deputados, porque ela foi aprovada no Senado Federal e foi ordenada e encaminhada para a Câmara dos Deputados, e pasmem, não encontrei essa lei na Câmara dos Deputados até o dia de hoje. Hoje é dia 21 de novembro de 2019. E acabei me deparando com um outro projeto de lei, de número 9.505 do ano de 2018, de origem não de algum senador, mas de origem do próprio Poder Executivo, que foi um pacote de desburocratização, que foi um dos planos de governo do Jair Messias Bolsonaro. E dentro desse pacote de desburocratização
foi criada uma comissão para criar mecanismos para desburocratizar o Brasil, e dentro desse mecanismo haviam 15 projetos de leis, e um desses projetos de leis era uma lei que visava possibilitar a coleta do voto de condôminos de maneira posterior à Assembleia, quer seja de maneira eletrônica ou quer seja através de papel. E eu verifiquei que essa lei ela é muito semelhante à 548, mas qual que é o problema disso? O problema é que está sendo noticiado, está sendo estudado o projeto 548, que foi aprovado pelo Senado, mas não entrou ainda na Câmara de Deputados. Eu acho que o Office Boys perdeu no meio do caminho. E não está sendo falado em nenhum local a respeito do projeto 9.505, que teve também por origem no Senado, que também foi aprovada pela sua comissão especial designada, ou seja, quando ela é aprovada pela comissão especial designada, ela não precisa passar pela CCJ, funciona como se fosse uma CCJ. Então ela foi encaminhada, ao contrário da 548, a 548 foi aprovada pela CCJ, ou é ordenada para ser encaminhada para a Câmara, mas não chegou na Câmara. E existe um outro projeto de lei, o 9.505, que foi aprovado no Senado, foi encaminhado para a Câmara, já possui o seu número respectivo dentro da Câmara dos Deputados e está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados. E esse projeto de lei não está sendo discutido no Brasil. Ele está mais adiantado que a 548? Está mais adiantado que a 548. E qual que é o perigo disso? São dois projetos similares, porém são diferentes. Trazem procedimentos diferentes para intuitos coincidentes. Qual que é o intuito? Está sendo divulgado que foi aprovado o voto eletrônico, mas a bem da verdade, quer seja a 548, quer seja a 9.505, ambas as legislações, ambos os projetos, fazem a previsão, na verdade, da possibilidade da coleta do voto posterior à realização da Assembleia Física. A gente estava comentando antes de iniciar o podcast que tem uma diferença no tipo de votação, né? No tipo, a 548 prevê para as deliberações que necessitam de quórum especial. E tu estava dizendo que a 9.505 não. Eu vou explicar, mas só deixa eu fazer um alerta anteriormente de qual que é o problema de nós termos duas legislações similares sobre o mesmo assunto, porém diferentes uma da outra. O projeto 548, ele é um projeto bom, mas tem itens do projeto da 9.505 que eu também acho legal. Eu fiz esse comparativo num curso que está disponível para os nossos telespectadores, e os interessados podem procurar o link no meu perfil do meu Instagram. Eu vou te fazer uma correção que eu já devia ter feito antes, chama de audiência. Telespectadores é quem vê pela televisão. Tá. Então, meus telespectadores auditivos. Então, se você quiser verificar, por que eu fiz um estudo dessas leis? Porque da forma como correu a Lei 548 de 2019, ou seja, ela nasceu esse ano, foi protocolizada esse ano, já teve a sua aprovação pelo Senado e foi enviada para a Câmara dos Deputados, então ela poderia ter sido já aprovada com uma certa rapidez. E eu quis me antecipar à vigência dessa lei e já trazer uma instrução para a sociedade a respeito dessa lei, do que mudaria na vivência condominial do Brasil com a promulgação dessa lei. E o alerta que eu faço qual que é? Essa lei 548, ela foi aprovada pelo Senado, ela foi encaminhada para a Câmara, ou seja, eu falei isso já 15 vezes. Só que como existe uma outra lei similar, pode ser que elas sejam fundadas uma na outra. Pode ser que seja feita uma fusão entre as duas leis, uma mescla entre a melhor parte das duas leis. E se isso acontecer, ambas as leis deverão retornar para o Senado, para a CCJ, para ser reavaliada. Porque se ela for aprovada pelo plenário da Câmara, ok, né? Mas se ela receber alguma edição pela Câmara dos Deputados, ela deve retornar para a CCJ. Isso é só uma questão de hipótese. De hipótese. Pode ser que a 548 seja aprovada e a... É que tem muita gente achando que
como a Lei 548 é boa, como a Lei 548 ela foi aprovada já pela Câmara através da sua CCJ, sem haver qualquer tipo de revisão ou adendo ou ajuste em seu texto, ok? Ela possa vir a ser promulgada na sequência. O que muita gente não sabe é que existe uma outra lei que pode, de repente, dificultar esse procedimento. Por isso que eu fiz um estudo de ambas as legislações, estou fazendo um alerta para a sociedade de que existem essas duas legislações, para nós juntos verificarmos qual é a melhor lei a ser promulgada, ou uma ou outra. Então, o convite que eu deixo para a nossa audiência, eu ia falar desse pesquisador de novo, é dar uma analisada nessas duas leis, dar uma estudada no material que eu providenciei, está disponível na minha plataforma EAD, para juntos nós analisarmos essas duas leis e criarmos um entendimento de qual é a melhor lei para o Brasil. Ou, assim, são 3 possíveis panoramas. Ou a gente aprova a 548, através dos nossos representantes no Congresso lá, né? Ou a gente aprova a 9505, ou a gente chega à conclusão que o ideal é fazer uma mescla das duas, retorna para o Senado para ser reanalisado essas alterações por parte da CCJ, para depois voltar para a Câmara dos Deputados. Cara, eu acho que o melhor é aprovar 548. Quem sou eu para dizer o que é melhor? Mas seria bom que, se aprovasse 548, a gente vivenciasse um pouco disso daí, do que essa lei traz, e deixasse um pouco a 9505 de lado. E se ela realmente tiver falhas, depois tiver benefícios a agregar a 548, que ela venha com ajuste. Eu confesso para vocês que eu ainda não estou convencido da total eficácia da 548/2019. Por quê? Porque a 548 ela prevê a possibilidade da coleta posterior do voto dos condôminos apenas para os itens que requerem quórum especial, retirando toda e qualquer outra discussão que não tenha quórum especial. Já a 9505 ela faz a possibilidade da coleta do voto posterior para toda e qualquer situação. Porém, de forma eletrônica, não é permitido para aqueles itens que possuem um quórum especial. Para aqueles itens que possuem quórum especial, tem que ser por papel. Ou seja, o projeto de lei 9505 democratiza as assembleias, possibilitando que eleição de síndico, prestação de contas, eleição de conselho consultivo, entre outras obras necessárias, não aquelas voluptuárias ou úteis, mas as necessárias, possam ser deliberadas através do meio eletrônico. Ou seja, a 9505 ela democratiza e traz mais participação dos condôminos nas questões diárias do condomínio. E a 548/2019 ela vem a suprir uma deficiência, suprir uma dor em específico dos condomínios do Brasil, que é a aquisição do mínimo necessário de votação nas assembleias, a exemplo para alteração da convenção, entre outros itens. Então nós temos essa dicotomia. A 548 ela sana uma única dor, que é a aquisição dos quóruns, vamos falar assim, né, usando um termo mais comum, dos quóruns necessários, e a 9505 sana uma outra dor, que é a participação em massa dos condôminos nas decisões de assembleia. Essa é a grande diferença entre elas, né? Uma visou a participação em massa e a outra a resolução da coleta dos votos para atingir os quóruns especiais. Então fica o convite aí para os meus colegas aí, Tá, onde é que você encontra esse curso? Basta entrar no meu perfil do Instagram. Aqui embaixo tem a citação do meu perfil. No meu perfil vai ter o link, você acessa diretamente. Aonde? Não estou vendo. Coisa louca, ele tá. Pera aí. Aqui tem o link do meu. Aqui tem o link do meu. Tu sabe que para botar legenda nos vídeos eu cobro. Eu cobro. Então, amigos, se você deseja se antecipar e fazer um estudo preliminar dessas legislações que estão vigentes,
para que, quando vigentes, você já estar preparado para orientar o seu condomínio, quer seja você síndico do seu condomínio, síndico profissional, Tá bom, de administradora. Deixa eu te fazer uma pergunta como Você, aluno agora. você pode verificar aí nesse mini curso, né, que disponibilizamos aí Deixa eu te fazer uma pergunta gratuitamente. como aluno. Tu trata essa questão no curso como uma hipótese? Isso pode vir a não acontecer dessa forma? Se isso vir a acontecer dessa forma, vai funcionar assim? Ou pode funcionar assim? Tu trata assim? No curso eu trato como que será a utilização, como que serão os procedimentos a serem adotados pelos condomínios, caso uma ou outra lei sejam aprovadas. Então, se a lei 548 for a que estiver vigente, eu trago dentro do curso como que é o modus operandi do condomínio caso ela seja aprovada. E como a 9.505 já está protocolizada na Câmara dos Deputados, já possui o seu número respectivo e já está para ser votada pelo plenário da Câmara, eu também trago como que ela vai funcionar no Brasil caso ela que seja aprovada. Infelizmente ou felizmente, depende do seu ponto de vista, nós temos duas legislações tratando sobre o mesmo tema, porém sobre de modos operantes diferentes. E dentro desse nosso curso eu fiz um fluxograma, que é o caminho que os condomínios deverão traçar para possibilitar a coleta do voto dos condôminos de maneira posterior. A bem da verdade, ambas as legislações tratam, resumidamente, da possibilidade da coleta do voto posterior, quer seja de maneira eletrônica, quer seja através de papel. Pessoal, estamos com 1h30 de podcast, de puro conteúdo aqui, de conteúdo raiz, como a gente costuma falar nos meios digitais. Vou abrir para as considerações finais dos nossos colegas. Vou dar o primeiro espaço ao nosso convidado Horácio. Vamos lá, hoje falamos aí do babá de marmanjo, né? Eu acho assim, que se o síndico profissional, como um prestador de serviços, se ele tiver uma comunicação ativa com os condôminos, saber falar a língua do condômino, ouvir os condôminos, eu acho que ele sai à frente, porque ele vai ter menos problemas, seja numa assembleia, seja em qualquer tipo de discussão. Do voto eletrônico, eu acho que qualquer uma das leis, se forem aprovada uma delas, já será um grande eu acho que avanço. vai ser um grande avanço. O problema é voltar e acontecer aquela junção e voltar tudo de novo. Eu também acho. Então eu acho que qualquer uma, a 548 ou a 9.505, se for aprovada uma das duas, o avanço é grande. É isso aí. E amanhã tem rodada de negócio. Amanhã né? tem rodada de negócios. Bom, primeiro eu queria agradecer o Horácio por mais uma vez estar disposto a ir falar com a gente no nosso podcast. Estou muito feliz. Amanhã teremos casa cheia. O Rogério vai estar lá. O Walter também, se tiver agenda, espero que esteja lá com a gente. Vamos fazer uma rodada de negócios fantástica. E se preparem, que amanhã tem novidade para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Rogério? Queria agradecer toda a nossa audiência, todo o carinho que a gente tem recebido aí nos encontros, inclusive nas redes sociais, os comentários. Queria mandar um forte abraço aí para o professor Márcio Espímpolo, que entrou em contato conosco e falou que ia estar aqui em Florianópolis aí no dia 15, só que era Florianópolis, em Santa Catarina. Tentou agendar um encontro conosco, só que ele também estava em trânsito com um casamento e a nossa agenda meio que não bateu, foi impossível a gente se encontrar, mas não vai faltar oportunidade para a gente encontrar com o professor. Inclusive ele fez alguns comentários bem pertinentes em algumas postagens nossas, né? Inclusive podemos de repente levar o nosso podcast condominial para outras cidades. Sim, de repente nós podemos visitar alguns com certeza, os colegas ali, com certeza. Claro, né? Desde que dê guarida para nós. Sim. Porque, ou se não der guarida, eu sou total partidário da possibilidade da locação por temporada em condomínios. Então, se eu for para a sua cidade e você não me der guarida, provavelmente eu vou locar um apartamento pelo Airbnb. Inclusive, isso é uma decisão ontem, né, do não regional do Airbnb, mas a gente deixa para falar isso depois. E eu queria também agradecer aos eventos que têm ocorrido aqui na nossa região.
os convites que têm sido feitos, inclusive para palestrarmos e inclusive comparecer e dar cobertura a esses eventos. Lembrando que dia 30 de novembro tem lá o nosso encontro com todos os colegas, um dia totalmente, como é que se chama? Day off. Um day off. Aguardo vocês lá. Então, dia 30 de novembro, aguardamos vocês lá, lançamento oficial da Cone Solution, aniversário de mais um ano do nosso Seed Hub, na verdade de um ano do Seed Hub. Um ano. O Seed Hub já nasceu assim, nasceu com é que nem o Seed Hub é um ET, né? Que ele já nasceu com 5 anos de idade, agora ele vai fazer 15, ou seja, é uma entidade que já nasceu bastante madura e esperamos que a Cone Solution não seja diferente. Eu queria falar mais uma coisinha. Eu tenho divulgado bastante, principalmente essa semana, que eu tenho colocado as íntegras desses podcasts reunidas num grupo do Telegram. Pouca gente, é incrível que pouca gente do nosso público saiba o que é o Telegram. O Telegram é um aplicativo que é muito semelhante ao WhatsApp, só que ele tem algumas funcionalidades que são melhores, do tipo assim, se você participa de um grupo, as pessoas, os outros participantes não sabem o seu número de telefone, como acontece lá no WhatsApp, e também não tem um limite de participantes. E o pessoal tem falado assim, pô, Geraldo, eu não quero participar de mais um grupo, o pessoal fica discutindo coisa lá que eu não quero saber, não quero entrar nessas discussões. Imagina um grupo lá com 100, 200, 400 pessoas. Assim, pessoal, lá você só vai receber a postagem, né, da íntegra do podcast. As pessoas não podem postar no grupo. As pessoas não podem postar no grupo, né? Então o link está lá na minha bio, né? Alguns já clicaram, mas eu cliquei lá e não entrei. Você precisa estar com o aplicativo instalado no seu telefone para poder participar. É que nem um WhatsApp. Então, até hoje eu consigo postar até a 13º podcast, né? E eu tenho atualizado e postado quase todo dia. Então, daqui a uma semana vão estar todos os 17 podcasts postados lá. E na medida do possível também vou botar alguns áudios falando da postagem que foi hoje no Instagram, por que eu resolvi botar aquela postagem, mas isso vai ficar para um pouquinho mais adiante. Outra coisa que é interessante falar do podcast, eu participo do grupo do Telegram, e eu participo de grupos semelhantes de síndicos, não de síndicos, de outros conteúdos. E tem pessoas falando, eu participo de grupos, tem lá 94 mil pessoas dentro daquele grupo. E tem pessoas que falam assim, olha, eu estou naquele grupo desde quando tinha os 10 primeiros, desde quando tinha os 100 primeiros. O grupo está com 94 mil pessoas. E é interessante que a gente sabe que o crescimento daqueles profissionais que estão naquele grupo consumindo aquele conteúdo vieram junto com o crescimento daquele grupo. Então eu proponho a você a participar desde essa fase embrionária do grupo do Telegram e crescer junto conosco lá. Aliás, aproveitando o termo que você utilizou, eu já criei uma promoção, já está previamente configurada na nossa plataforma da Cone Solution, para no dia 30 de novembro, quem estiver junto conosco lá no evento do Dia do Síndico, do nosso Day Off, onde vai ser o lançamento oficial da Cone Solution, quem estiver lá presente vai ganhar um desconto especial, onde o voucher de desconto se chama Os Primeiros. Justamente com essa visão de longevidade, essa visão de crescimento, e onde nós vamos com certeza prestigiar as pessoas que vão estar com a gente desde a nossa fase embrionária. É o voucher João Jorge Júnior. Só para encerrar essa, é isso aí, pessoal.